E como é que é esse processo, da igreja, do senhor chegar para eles, né, ensinar uma doutrina, e começar a praticar isso? É uma caminhada, né, é algo que exige muito tempo e muito esforço, porque muitas pessoas pensam assim: "Ah, a gente quer um culto reformado, então, do nada, magicamente, vai surgir um culto reformado ali". Não, não é assim. Não pense assim. E quem pensa assim está pensando errado. É uma estrada longa, é um caminho a ser seguido, sabe? Muito estudo, muito esforço, muita oração. Porque, por exemplo, Felipe, ah, veja bem, como é que a gente tem a história da igreja no Brasil tem 156 anos, 157, 160 anos. Como é que eu vou chegar agora para a igreja e dizer assim, a partir de agora, é, a ceia do Senhor vai ser com pão único e cálice único? Poxa, que invenção é essa, pastor? O senhor tirou isso de onde? Então, primeiro, cada assunto que vai ser inserido na igreja, que faz parte dos documentos que a gente subscreve, primeiro, Silvan tem oração, a prática do jejum no domingo, e aí eu levo para o conselho aprova, então vamos lá. Na quarta-feira, a gente se reúne junto e diz, olha, irmãos, tem esse assunto aqui para a gente. Aí, no começo o tema dá choque. Uhum, Espera aí, espera aí. Mas como, Felipe? Veja bem, como eu já ensinei à igreja que tudo que eu digo, que eu prego, é provado nas Sagradas Escrituras. Então, quando eu digo que tem aquele barulho, tal, tal, aí, mas sempre tem alguém lá no fundo que diz: peraí, pastor, mostre o texto a gente. Meu irmão, quando eu mostro o texto, geralmente, Felipe, para a glória de Deus, na mesma reunião, já sai 95% dos irmãos dizendo amém, tá certo. Aqui o texto, a gente vai discutir com o texto. Pode a criatura discutir com o Criador? amém, Entendeu? amém. E foi assim, Felipe, ao longo dos 5 anos, com salmodia, aí depois a salmodia com instrumento. Aí tirar os instrumentos, mostrar o texto. 2 cultos no domingo. É, foi assim com tirar o gasofilaço e dizer, ei, está na hora de dízimos e ofertas. Uhum, Explicar para os irmãos que as ofertas faz parte da adoração, mas não é elemento de culto. uhum, E gradativamente é inserido, explicado, o texto é exposto e os irmãos e a igreja aceita e a gente vai caminhando para cada dia e crescendo, né, para termos sempre uma igreja e um culto reformado sem loucura, sem loucura. Preste atenção nisso que eu estou dizendo, sem loucura, é algo gradativo, com oração, sabe? Tem muita coisa que eu sou mais velho de, de, de ordenação do que Joelso, mas tem muita coisa que Joelso sabe 10 vezes mais do que eu. E o que acontece? Silvan, isso assim, assim, assim. Eu vou escutando. O William me dá muitos conselhos. Ó, oh, pastor, isso aqui, amém. Eita, rapaz, isso aqui. Né? A, a leitura responsiva. Eita, tá errado. Vamos tirar. Vamos. Sabe, irmãos, agora não é da noite para o dia, meu irmão. Não, não é, não. Não foi da noite para o dia. Isso sim. veio acontecendo aos pouquinhos, né? A ceia ao redor da mesa. Não é assim. Teve toda uma conversa, oração, como é que a gente vai fazer, sabe? Ah, mas o cálice e tal, tal. Não, calma, gente, a gente vai comprar o cálice ideal,
que vai ser usado da forma correta. Então, Felipe, é tudo debaixo de oração, do cuidado de Deus, e tudo feito com, literalmente, com ordem e decência, para que a gente tenha um verdadeiro culto que agrade ao Senhor nosso Deus. Amém, amém. E eu creio que é uma coisa muito importante que o senhor colocou aí, que também é debaixo do presbitério, né? A gente não é uma igreja episcopal, papista ou qualquer coisa assim, né? Não é o pastor que manda, mas é debaixo do presbitério, né? Então, convencê-los primeiro também pela escritura, né? Eu acho que isso é um ponto de dar ênfase também, né? Uhum. Oi, Felipe, posso comentar Claro, algumas coisas? claro. O pastor Silvão comentou aí. Ele comentou aí quando ele conheceu o William, né? E foi através disso que nós nos conhecemos, né? Já fazia aí uns 2 anos, eu acho, um pouco mais, nem sei se quando foi exatamente. E nós estamos conversando e o Silvan, conversando comigo, ele me contou um pouco da igreja na época, né? Falou da situação, fomos conversando e aí e ele falou, vamos trabalhar juntos, vamos, né, começar e tal. Aí eu não conhecia, né? O William me apresentou ele, falou muitas coisas, e nós fomos conversando, né? Aos poucos. E falei para eles, olha, eu subscrevo isso aqui, né? Falei para ele, né? Que é, né, o padrão de Artemisa. Mas e aí, vocês, né? Como que é? Não, é isso que eu quero também isso, vou buscar isso, é isso que eu estou buscando também, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, nós falamos agora há pouco da importância, né, das confissões. E às vezes as pessoas elas acabam lendo, entendendo, aprendendo muitas coisas novas, como a salmo exclusivo, a capela, a questão da ceia, né? Desse modo como o Silvão colocou, e outras coisas. Aí ela aprendeu isso hoje, amanhã ela quer ir para a igreja assim, desse jeito, né? Amanhã, entendeu? Da noite pro dia. Que não, isso não é possível, não é assim que funciona as Sim. coisas. E então eu orei, conversei com a minha família, falei, olha, eu vou caminhar com o Silvão e com os pastores lá, porque aí alguém pode questionar, pode falar, mas eles ainda não estão ali ainda 100%, né, na totalidade, como o Silvano. Mas é uma coisa que eu falei para o Silvano, inclusive um dos pastores perguntou para mim, né, por que você decidiu, então, caminhar conosco? Porque eu falo assim, porque eu vejo sinceridade, honestidade, a graça de Deus. E é melhor estar com irmãos experientes, piedosos, humildes, buscando isso, do que aqueles que acham que já sabem tudo e, na verdade, nunca plantaram uma igreja. Então tem gente aí, né, nas redes sociais que critica, fala isso, fala aquilo outro. Não, mas a igreja tem que ser reformada já amanhã. O pessoal, E eu acho isso um tipo de hipocrisia, sim, porque a gente esquece de como Deus tratou a gente desde o início. A gente não perfeito. nasceu sabendo da salmodia exclusiva, a gente não nasceu nascendo do louvor à capela, e Deus teve anos, se não décadas e mais décadas que foi paciente conosco, não. Então é o Exatamente. mínimo que a gente pode fazer, né, esperar, né, paciência. É a obra de Deus. Então nós estamos conversando, como o Silvano falou, né? E a gente conversa ainda toda semana, praticamente, né, Silvano? Toda semana a gente conversa. E tem pessoas que não conhecem, não sabem os bastidores. Não sabe, não conhece, né? Até comentei com o irmão Edu, né? E já chegou gente lá falando, isso e aquilo, a igreja do Silvano. Aí ele falou assim: aqui você não vai falar nada do Silvano nesse sentido. Eu não permito. Porque você não sabe a vida dele. Não conhece. Você não conhece toda a história ali, tudo que a pessoa fez, está vivendo, a família, tudo. Né? Eu tive o prazer de ir lá no caso do Silvano, na igreja, eu fui, né? Foi assim, foi uma bênção para mim, minha vida, foi muito bom. E nós continuamos dialogando, aprendendo uns com os outros. Ele falou que, o Joelson me ajuda, mas ele talvez me ajude mais ainda. Porque precisa é mais, porque tanto, tudo, né, são palavras, incentivos, oração e ajuda em todo sentido. Porque é uma comunhão, né? Essa é a comunhão. Então Deus ele vai trabalhando assim conosco, ele nos usa, né? Usa o outro irmão e junto a gente vai caminhando, vai caminhando. Também. Isso é maravilhoso. Né? E Deus se Eu vê a tenho paz. aprendido bastante com vocês também, tem sido uma bênção e caminhar também, poder ajudar do jeito que dá, né, daqui do outro Sim. lado do mundo, mas tem sido uma bênção. Não, tudo que E os irmãos aí têm trabalhado assim, né? Ajudado de uma forma ou de outra, tem sido uma bênção. sim, Né? é. Não, E, comentando um pouco sobre essa questão das pessoas não conhecerem os bastidores,
Eu também não sabia de toda essa história de superação, né, de uma batalha, realmente uma batalha espiritual, né, de enfrentar, de enfrentar até mesmo os antigos amigos, né, podemos dizer assim. E é uma bênção que, apesar de tudo aquilo, Deus usou, o senhor para plantar essa igreja, para plantar essa escola, e talvez a gente possa falar um pouco mais disso, né. Ô Joelson, você queria responder uma pergunta, né, do início. Vamos primeiro talvez para essa Uma pergunta, né. bem rápido, né, que alguém tinha perguntado aqui E sobre Calvino, não foi alguma coisa aí? essa aqui, né. Criticou pessoas que fundamentam novas igrejas, afirma estar estabelecendo. Não foi isso que Calvino fizeram, Zwingli? Não, não foi porque leia Calvino, leia as Institutas, você vai ver Calvino se baseia amplamente nos pais da igreja. Agostinho, né, tantos outros lá. Ele se baseia nos pais da igreja, né? Ele se baseia na catolicidade da igreja. Entre aspas, né, no sentido universal da palavra, ele é católico, né, Calvino. Inclusive a própria Confissão de Fé, né, de Westminster, o padrão todo também. Então, não, os reformadores não criaram doutrinas novas, né? Voltaram, na chegou verdade, dos pais da igreja.